Boa noite. Ajeitar aqui. Grande Lana. E aí, Lana? Já vou em você já. Boa noite a todos, boa noite. Deixa eu mandar uns convites aqui. Convidada especial hoje. E eu só conheço a Lana pela internet. Olha só que coisa. Vamos iniciar então. Às 6. Só tô mandando mais solicitações. Mais solicitações não, né? Mas os convites, né, de participação. Aqui. Tá bom, né? Depois eu mando mais. Boa noite. Deixa eu acenar. Às vezes não dá pra acenar, né? Pera aí. Aqui, ó. Boa noite, Pedro. Deixa eu aceitar aqui. Entrou. Olá. Boa noite, Lana. Boa Bem? noite, professor. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito bom ter você aqui. Quanto mais, né? Obrigada. Eu fico agradecida pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com esse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter com esse tema maravilhoso que a gente precisa. Ah, sim. Papo necessário, né? Muito Com necessário, certeza. né? Anotei aqui umas questõezinhas, né? Porque eu sou um aprendiz, né? De aprendiz, assim, bem... Não tão recente, né? De entender mais a fundo questões de gênero, questões de diversidade sexual. Eu já leio há um tempo, mas eu ainda... Assim, eu sei que todos nós somos aprendizes, mas eu ainda tenho muito... Ainda sou mais, assim, sou bem recente ainda, né, de ter começado a fazer isso. A ver sobre... Professor, o senhor consegue fixar nos comentários o tema? Eu nunca tentei não, na verdade, eu não O senhor sei. escreve, aí o senhor bota para comentar, o senhor clica em cima e bota para fixar. Ah, peraí, vou escrever aqui. Aí é só escrever, eu escrevo mesmo. Diga aí, o nome da live mesmo? Eu escrevo visibilidade e... Eu só coloco o tema, os dois pontinhos, visibilidade e sobrevivência. Aí o senhor clica para comentar e só aperta bem em cima do seu comentário para fixar. Tá, visibilidade, vivendo e aprendendo. E sobrevivência. Boa ideia. Aí publica, clica em cima, fica apertando. Aí eu só aperto em cima para fixar. Ah, olha só. Muito obrigado. Já estou aprendendo já no início já. Ah, eu queria que você se apresentasse, por favor, ao pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Para quem não me conhece, meu nome é Lana Larra, sou travesti, sou ativista LGBT+, sou daqui do Belém do Pará, sou transfeminista, sou a primeira coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTI+, aqui no Pará. Sou a segunda coordenadora adjunta da área de mulheres trans da Aliança Nacional LGBTI+.
Também estou como conselheira titular no Comitê de Combate à LGBTfobia do Pará e também estou como suplente no Conselho Estadual da Diversidade Sexual do Pará. E isso para você estar em cargos assim, né, de projeção social. Como você vê isso, sabendo o contexto brasileiro? É um desafio muito grande. Eu não vou admitir, é um desafio muito grande, principalmente na atual conjuntura política brasileira que a gente está vivendo no país. As políticas públicas aí sendo, né, massacradas, as políticas públicas aí sendo desmontadas pelo atual governo brasileiro desse país, mas também, ao mesmo tempo, um desafio, é um grande agradecimento e aprendizado. Porque a gente sabe toda a vulnerabilidade que a nossa população passa, principalmente as mulheres trans e travestis, que dentre as letrinhas LGBTQIA+, né, as mulheres trans e travestis são as mais vulneráveis, né, a gente sabe disso, e aí quando a gente ocupa esse espaço enquanto uma travesti preta, enquanto uma travesti periférica, enquanto uma travesti ativista, transfeminista, que luta por direitos, que luta por dignidade, que luta por sobrevivência, é uma grande satisfação poder ver que a nossa população ela possa realmente ter lutadoras, lutadores que realmente, de fato, leva a voz de todos para esses espaços, dizendo a nossa população existe, a nossa população quer respeito, a nossa população quer o direito à segurança pública, a nossa população quer o direito a políticas públicas, a nossa população quer o direito à dignidade, a nossa população quer o direito à vida, à sobrevivência e ao respeito. E, assim, e você ainda sendo, né, como você falou, preta, e pela questão do seu gênero em si, e sua identidade de gênero, né? E periférica. São três, né? Três aspectos que contribuem mais ainda para a visão sectária, excludente da sociedade, se com a pessoa já pode se sentir, assim, muitas vezes um nada, um deixado de lado e, como você falou, desrespeitado. Imagina como se tivessem três alvos, assim, né, em você, quanto a esse hábito social, essa perpetuação da exclusão social, assim. Como você vê essa questão em si e a questão de, assim, alguns estão agora, estava falando muito de questão de minorias e tal, utilizando essa palavra, mas muitos não gostam dessa palavra minoria, até porque eu acho literalmente no tamanho, né, minoria, assim. Como você vê essa palavra minoria em si, no seu contexto social? Na verdade, professor, a gente usa minoria, né? Porque em questão nos espaços políticos, nos espaços de debate, infelizmente, a gente ainda é minoria. Mas eu não gosto muito de usar essa palavra, porque afinal a gente é maioria, né? Mesmo não tendo a maior parte das cadeiras nas assembleias legislativas, mesmo hoje a gente sendo muito poucas pessoas LGBTIs dentro dos espaços da política, dos conselhos, né, e dos gabinetes, né? Mas a gente é muito maioria e que luta e que resiste contra qualquer tipo de preconceito que vá contra as nossas vidas, que vai contra as nossas existências, que vai contra tudo aquilo que a gente defende, que é o direito de viver, que é o direito à vida, que é o direito ao respeito dessa sociedade. A gente não quer que ninguém tolere a gente, porque a gente quer respeito, porque nós também temos direitos, nós também somos pessoas, nós também temos o direito de amar quem a gente quiser, beijar quem a gente quiser, e que a nossa existência não seja invisibilizada por isso, que a nossa luta não seja ferida por isso, muito pelo contrário. Então, eu acredito que a gente pode ter minoria lá nos parlamentos, né, dentro dos espaços de debate, dentro desses conceitos existentes,
mas a nossa população é sim maioria e que luta por direitos e que resiste diariamente para que a gente possa ter políticas públicas de fato que façam a diferença na vida da nossa população. Eu ia fazer uma pergunta depois, uma das perguntas, mas eu vou fazer agora como gancho dessa sua fala. Você, acho que tem algumas semanas, tem pouco tempo, que você fez uma postagem no Instagram, em que falava sobre a inconstitucionalidade do reconhecimento civil das uniões homossexuais no Brasil. E aí você comentou sobre esse trabalho acadêmico, né, esse título desse trabalho, e aí você comentou assim: os espaços acadêmicos ainda, infelizmente, são preconceituosos e excludentes. Um curso que deveria estar conversando sobre o direito de todas, todos e todes, quer conversar sobre a inconstitucionalidade do casamento homoafetivo. Até quando teremos que aguentar os preconceitos dos espaços acadêmicos, que sempre foram ocupados por homens héteros, cis, brancos e normativos? Não podemos silenciar e resistir é necessário. E muitas escolas, né, além de não terem discussões assim que tenham a ver, por exemplo, com a educação sexual, além de ter essa falta, ainda tem o desserviço de colocar em pauta uma discussão como essa. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Infelizmente, hoje ainda, né, a gente vive uma questão da educação muito precária para a população LGBTI+, principalmente a população de mulheres trans e travestis. Hoje nós somos, hoje nós somos 0,4% de pessoas, né, de mulheres trans e travestis nas universidades desse país. Infelizmente, a gente somos expulsas da escola e da universidade justamente por esse preconceito, por essas pessoas que estão nos espaços acadêmicos, mas que querem fazer desses espaços os espaços excludentes, espaços que desrespeitem a identidade de gênero, espaços que desrespeitem a orientação sexual das pessoas, espaços esses que deveriam ser espaços de respeito, espaços esses que deveriam ser espaços acolhedores, espaços esses que deveriam ser espaços da democracia, da verdadeira democracia que a gente tanto fala, da verdadeira democracia que a gente tanto luta. Esse trabalho ia ser apresentado em um evento online pelo aluno do curso de Direito, aqui numa faculdade aqui de Belém do Pará, a CESUPA, né? E após as movimentações dos movimentos sociais, após as movimentações, né, das redes sociais, toda a movimentação das pessoas que lutam por direitos, o CESUPA decidiu barrar o trabalho que ele não fosse apresentado. Mas, na verdade, o CESUPA é a maior universidade dentro do Pará e é a universidade mais cara particular, tá, gente? O CESUPA é a universidade mais cara que tem todo o Pará, tá? Que é particular. Então, assim, a gente precisa compreender e entender que esses espaços, eles são espaços que ainda fazem com que as nossas copas não se sintam bem. Esses espaços foram espaços que foram feitos, mas não pensados para as nossas copas e não pensados para nós. Na verdade, o que acontece é que quando a gente chega nesses espaços, a gente resiste nesses espaços. A gente diz, a gente também quer ser advogada, a gente também quer ser professora, a gente também quer ser juíza, a gente também quer ser doutora, a gente também quer fazer medicina. Mesmo eles sendo espaços excludentes, mesmo eles sendo esses espaços desrespeitosos, mesmo eles sendo esses espaços que ainda nós temos a pouca gente da nossa população lá dentro ocupando essas cadeiras, mas que a gente, quando a gente chega lá, a gente resiste, existe e a gente não vai ficar lá. Aqui o preconceito, aqui a transfobia, aqui a LGBTfobia não vai se criar, porque a gente vai lutar para que esse espaço também seja um espaço da diversidade, e seja um espaço do arco-íris, e seja o nosso espaço. Sabe que quando eu comecei a fazer parte de um grupo no WhatsApp, né, de ligados, né, vários trans, tal, eu me senti logo quando eu entrei no ano passado, eu me senti um intruso, como se como se fossem assim, não pensei que fossem me expulsar do grupo ou algo do tipo, mas
como se eu fosse um intruso no grupo, já que eu sou hétero. É, eu me vejo assim. E, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa ligação, assim, desse conceito de lugar de fala relacionado ao seu contexto diretamente. Assim. Na verdade, eu sempre digo para as aliadas, aliados, aliadas da luta, gente, vocês podem nos apoiar. Na verdade, eu não preciso ser uma pessoa LGBTI para apoiar a luta LGBTI. Eu não preciso ser preta para me apoiar a luta contra o racismo. Eu não preciso, né, ser uma pessoa. Eu não preciso ser mulher para me apoiar a luta da mulher. Mas o que eu preciso entender é que eu não posso ocupar o local de fala dessas pessoas. Porque eu não sinto na pele, eu não passo na pele que essas pessoas passam. Né? Eu sei o que é passar uma transfobia. Eu sei o que é passar um racismo. Mas outras pessoas que não são pessoas trans, podem ser aliadas, aliados, mas não podem falar por essas pessoas. Deixa que essas pessoas falem por elas, porque elas têm toda a autonomia e toda a capacidade de falar por elas. A gente não quer ser mais só dados. A gente não quer ter mais só pesquisas. Não que as pesquisas e os dados não sejam importantes, eles são e muito demais. Eu sou uma pessoa que muito defende a pesquisa e que é contra aí, né, o corte da educação, o corte das pesquisas, mas que também entende que, infelizmente, ainda, quando pesquisam sobre as nossas vidas, muitas das vezes nós não temos retorno dessas pesquisas. E é por isso importante falar que por isso que a gente precisa de pessoas LGBTs dentro das universidades. Precisamos de mais pesquisadoras LGBTIs. Precisamos de mais pesquisadoras pretas nas universidades. Sabe por quê, professor? Porque, infelizmente, quando as pessoas querem falar das nossas vidas, não nos dão direitos autorais. Não falam da gente. Querem pesquisar sobre a gente, mas não quer que a gente fale pela gente. A gente não precisa mais de ninguém falando pela gente. O sistema, por muito tempo, já nos calou. O sistema, por muito tempo, já invisibilizou a nossa luta, por muito tempo já invisibilizou a nossa história, por muito tempo já invisibilizou a nossa resistência. E a gente quer estar nesses espaços falando pela gente. A gente quer estar nesses espaços construindo o respeito, construindo a dignidade, para que realmente a gente avance e para que realmente, quem sabe, um dia, mas ainda está muito longe disso, a gente possa falar em igualdade. Por que você fala que está longe disso? Oi? Por que você fala que está longe disso? Você fala de longe disso mais no contexto brasileiro ou no planetário mesmo? Planetário. Principalmente brasileiro, na atual conjuntura política que a gente está vivendo. Principalmente na atual conjuntura política brasileira que a gente está vivendo aí, né, começou lá no golpe que houve no Brasil, que realmente aconteceu foi um golpe, né? Mas eu vou falar do atual cenário, que é um atual cenário muito difícil e que é um atual cenário muito preocupante para as vidas LGBTIs, é muito preocupante para as vidas pretas, é muito preocupante para as mulheres. E o atual cenário brasileiro faz com que a gente, às vezes, pense que a gente está muito longe de chegar a falar que todo mundo é igual. Na verdade, a gente pode ser até igual lá na Constituição, porque a Constituição é maravilhosa, a Constituição brasileira é a coisa mais linda, mas na prática isso não acontece. A vulnerabilidade da população é muito maior. Né? Hoje estamos aí com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Né? Então, assim, qual é a população vulnerável que a desempregabilidade está afetando? São as mulheres, pretas, mães solos, LGBTIs+, né? Então, assim, já está muito longe a gente viver essa igualdade. Igualdade quando eu andar com meu namorado da rua e não apanhar. Igualdade quando eu pudesse estar com meu namorado na praça e não apanhar. Igualdade quando eu estiver no ônibus e as pessoas não me olharem de cara torta como eu fosse uma Zé Ninguém, como eu não existisse. Como eu não tivesse direitos. Como eu não pudesse também pegar um ônibus e o ônibus ter que parar para parar e quando eu entro, as pessoas ficam me olhando como eu fosse a única existente dentro do ônibus. Como fosse algo novo, a gente tem que entender que isso não é algo novo. Né? A gente tem que entender que isso não é algo novo, a gente sempre existiu, mas o que aconteceu é que antigamente as coisas eram muito piores. Tivemos avanços? Tivemos, mas não é o suficiente. Eu vou. Outra pergunta que eu ia fazer depois, mas o Romero, né?
Eu também só conheço online, eu conheci pelo Orkut, eu chamo ele carinhosamente de tio. Ele escreveu: Cansei de ser tolerado por familiares e hoje exijo respeito. Muito bem colocada a fala do respeito. E sou homem gay branco. Ele usou, né, tolerado, cansei de ser tolerado e colocou entre aspas. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa visão social de que pessoas querem impor sua identidade de gênero a outras. Não falam, quase não falam de imposição hétero, mas falam muito de imposição quando é no sentido não binário, né? Quando é no sentido ligado a LGBTQIA+, a homossexualidade em si, né? E usam muito esse discurso de que vocês, né, querem impor para os héteros esse gênero em si. Queria que você falasse um pouco disso, que tem a ver com o que o Romero escreveu sobre o tolerado. Na verdade, a gente não quer impor nada. É a sociedade que quer impor pra gente o que a gente tem que ser. É a sociedade que, por muito tempo, colocou a heterossexualidade como a única forma de padrão de família. E a gente não quer impor, a gente só quer ter o direito à família, a gente quer ter o direito ao amor, a gente quer ter o direito de ser quem somos, sem sofrer os preconceitos da sociedade heterossexualmativa. Né? A gente só quer dignidade, né? A gente só quer sobrevivência, a gente só quer visibilidade. Né? Então a gente não quer impor aquilo para a sociedade. Na verdade, é a sociedade que quer nos impor como a gente tem que viver a nossa vida. E por muito tempo a sociedade vem fazendo isso. Por muito tempo a sociedade entendeu que tudo que foge aquilo do padrão de sociedade, porque o que é padrão de sociedade hoje? O padrão de sociedade é o homem, a mulher e seus filhos. E tudo que foge desse padrão é um absurdo, é imposição. Mas engraçado, por que o hétero cisnormativo pode me impor as coisas? E eu não posso ser quem eu quero ser. Eu não posso ter a minha identidade de gênero porque é uma afronta à masculinidade tóxica dos homens. Né? Então a gente precisa começar a quebrar isso, a gente precisa começar a entender o que realmente é diversidade, a gente precisa começar a entender que a heterossexualidade não é o único padrão de família e que a gente precisa ir para muito além, que a gente precisa sair das nossas caixinhas, que a gente precisa sair dos nossos horizontes e entender que as nossas verdades não são as únicas. E quando assim, aí você falando agora me fez pensar no sentido do profissional em si, né? O quanto no trabalho, muitos ainda se guiam pela aparência das pessoas, ou tatuagem, ou gênero. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Como assim, professor? Não entendi a pergunta. Quanto à ocupação no contexto profissional em si. Na, o quanto parece que ainda falta evoluir muito, melhorar muito também nesse sentido de ocupar cargos trabalhistas e a visão estereotipada que aparece também nesses meios, né? Assim como quando você falou do meio educacional, isso tudo no meio profissional também. Na verdade, a gente tem aí 95% da população de mulheres trans e travestis que vive da prostituição como sua única forma de sobrevivência. Né? Temos aí, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas ao mesmo tempo o Brasil é o país que mais consome filme pornográfico de pessoas trans. Né? Muito contraditório isso. Mas é o que está acontecendo. E, infelizmente, ainda falar de empregabilidade, principalmente as mulheres trans e travestis, é muito difícil. E a gente não está no mercado de trabalho, não é porque a gente não quer estar. A gente não está no mercado de trabalho porque não tem política pública para essa população. É porque não tem cota para essa população poder acessar o mercado de trabalho. É porque, infelizmente, a sociedade e os governantes desse país só querem nos ver na prostituição na estética. É o que tem a população trans hoje colocado. Ou é prostituição ou é estética. Parece que a gente só serve como objeto sexual. Na verdade, a gente não quer ser só objeto sexual de ninguém. A gente não quer ser erotizada por ninguém. A gente quer ter o direito a um emprego digno. Não que a prostituição não seja digna, afinal, né? Gente, por favor. A prostituição é trabalho. Mas que essa não seja a única forma de sobrevivência para a nossa população.
Que a nossa população não seja obrigada a ter que se prostituir para comer, a ter que se prostituir para pagar suas contas, a ter que se prostituir para ter uma casa para morar, uma comida no prato. Afinal, quem é que se importa com nossas vidas? Afinal, quem é que se preocupa com as nossas vidas? Se não for nós mesmas, se não for nós mesmas se apoiando, se não for nós mesmas se aconselhando, se não for nós mesmas, né, fazendo aquela corrente de aconselhamento. Afinal, quem é que se importa com isso? Quem é que se importa se uma pessoa trans vai ter o que comer amanhã? Quem é que se importa se uma pessoa trans vai ter uma casa para morar ou se ela vai para debaixo se ela vai para a rua? Quem é que se importa se uma pessoa trans amanhã vai ter uma passagem de ônibus para estudar? Na verdade, a sociedade esquece que a gente existe. A sociedade faz questão diariamente sobre isso. Mas só que a sociedade, ela não só esquece. A sociedade, ela faz pior. A sociedade, ela esquece, ela exclui até que ela mata. Até que ela mata. Né? A gente precisa falar aí que temos o Setembro Amarelo. Quem é que falou sobre a saúde mental da população LGBT? Quem é que falou sobre a saúde mental da população trans? Será que essa população também não tem saúde mental? Os dados estão aí, gente. A metade do suicídio cometido é por pessoas LGBTIs. 42%. 42% das tentativas de suicídio. A maior chance está na população LGBTI+. E aí, quem é que fala sobre isso? Se não for a gente falar. Eu vi diversos eventos. Mas os eventos LGBTI+, os eventos sobre saúde mental da população LGBTI+, vieram de movimentos LGBTI. A falta de emprego mexe com a nossa saúde mental. A falta de acesso ao mercado de trabalho mexe com a nossa saúde mental e ninguém fala disso. E ninguém se importa com isso. E a gente está cansado disso. A gente está cansado de ter que bater na tecla todo o tempo sobre os problemas que todo mundo já sabe. Hoje a nossa população não consegue terminar nem o ensino fundamental. Pelo preconceito da sociedade. Então a gente precisa, né, sair das nossas caixinhas, sair do nosso horizonte, sair dos nossos muros e começar a conhecer mais de perto essa realidade. Você fez uma gradação aí agora, né? Uma linha de raciocínio que mostra o quanto poderia ser evitado tudo isso e o quanto se espera acontecer em vez de já se prevenir ou ter um acolhimento, né? Como você tinha falado do acolhimento também. Você falou, esquece. Grande parte da sociedade esquece, exclui e mata. Com isso, contribui para que campanhas como o próprio Setembro Amarelo tenham mais relevância ainda na sociedade. O Pedro colocou aqui sim, a intolerância é muito pior que a indiferença. Não faz sentido ser tolerado. É necessário conquistar a indiferença, a união afetiva. Tolerância e indiferença. É duas ligações também que ele fez. Eu vou toda hora. E tem uma pergunta. Home.nstrans falou que tem uma pergunta. Pode fazer, hein? Se não tiver feito. Eu não tô achando aqui. Acho que não fez, não. O Romero escreveu: na mídia de Portugal, o presidente do Brasil é um completo desequilibrado. Desequilibrado não é pouco aí, psicopata. Palavra bem precisa. Desequilibrado dá um apelido para ele. Pelo jeito a mídia ainda tá. Acho que quem vive aqui, né, é mais preciso quanto aos adjetivos para usar para se referir a pessoas como ele. Né? Porque é natural, né? Está no próprio país e vivenciando diariamente. O Pedro escreveu: a sociedade precisa abraçar a Constituição e respeitar as leis. Muitos nem conhecem, né, a Constituição. Nem... Só em algumas Mas só que, escolas. infelizmente, isso não acontece. Porque, na verdade, o que acontece é que a lei ela só serve para preto, pobre e periférico. Para preto, pobre e periférico, ela funciona. Isso você acha que é mais cultural? É o quê?
Racismo estrutural. É um racismo estrutural. E que é outra coisa que a gente precisa falar. É sobre esse racismo estrutural. E entender o que é esse racismo. Né? Porque a polícia porque a polícia chega na periferia botando o pé na porta, mas não chega lá no centro da cidade, né? Gente, eu queria mandar um beijão aqui, eu queria mandar um abração mesmo para duas pessoas. A mãe Mirna, para quem não sabe, a mãe Mirna é a coordenadora regional aí da Mães pela Resistência. Ela é mãe de filha LGBTI, tá? Então ela faz parte aí das famílias que lutam pelo direito aos seus filhos, né? Mãe Mirna, um grande beijo, um grande abraço. E para Cassandra, que é a pretinha da Macumba, que é uma pessoa que eu amo muito, uma amiga minha, uma mulher incrível, ela é mulher trans, preta, e que tem uma história também muito linda, muito legal, que eu tenho uma admiração muito grande. Então, mãe Mirna, Cassandra, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Mães pela Resistência é o movimento que ela participa? Na verdade, ela participava de outro grupo de mães, né? E agora ela tinha criado Mães pelo Arco-Íris, mas há pouco tempo mudou o nome porque é Mães pela Resistência e já tem alguns estados brasileiros aí, Mães pela Resistência. Tem até o Instagram, Mães pela Resistência, que são mães que lutam pelo direito dos seus filhos que são LGBTI+. Que até anotei aqui, ó. Já estou anotando, né? Eu gosto muito de escrever, então eu vou anotando bastante. Já vou começar a seguir também. Quem puder, pessoal, sigam a Lana, né? E movimentos como esse. Eu acho que é de grande ajuda, né? Às vezes parece que não está ajudando, ou quase não está ajudando, mas o quase já é uma ajuda muito grande para várias pessoas, né? Então, é muito importante divulgar mesmo. O Pedro escreveu que educação e trabalho contínuo para desconstruir esses preconceitos. O Romero escreveu que evasão escolar é uma barreira na evolução da população. A Larissa agradeceu pela live. Bem, você falou quanto a serem objeto sexual e, ao mesmo tempo, são objetos de estudo também, né? Como em trabalhos acadêmicos como esse que você falou, que eu nem sabia os detalhes, nem sabia de que área era ligado, né? Quem tinha feito, se o trabalho tinha ido para frente ou não, né? Então, ao mesmo tempo que o objeto sexual é visto como objeto de estudo, né? como cobaia. Sei lá, deu uma caidinha, como cobaia também, né? É aquilo que eu lhe falei, a gente não quer ser só pesquisas e dados. A gente não quer ser só estudo das pessoas. A gente quer também falar pela gente. A gente também quer pesquisar sobre a gente. Mas para isso a gente precisa desse respeito dentro das universidades, dentro das escolas secundaristas. Né? A gente precisa entender que essa população ela também quer ter estudo. Ela também quer se formar, ela também quer ser médica, ela também quer ser advogada, ela também quer ser uma dentista, né? Mas para isso a gente precisa do respeito a essa diversidade. A gente precisa garantir que as universidades, as escolas falem sobre a gente, mas não falem pela gente. Mas não ocupem o nosso lugar de fala. Que não falem das nossas dores, porque nós sabemos das nossas dores. As pesquisas são importantes, os dados são importantes, são muito, demais. Mas a gente cansou do sistema falando pela gente, a gente cansou do sistema pesquisando sobre a gente. Como a gente não tivesse capacidade para isso. Como a gente não tivesse autonomia para isso. E capacidade e autonomia a gente tem bastante. E muito mais do que isso, a gente tem um diploma que a universidade nunca vai nos dar, professor. Que é o diploma de como resistir. Que é o diploma de como ter que ser expulsa de casa muito cedo, como eu fui expulsa com 14 anos. Que é o diploma de como ter que viver nessa sociedade preconceituosa. Que é o diploma de como andar na rua, muitas das vezes comendo, mas mesmo assim andar de cabeça erguida. E não abaixar a cabeça com preconceito. Que é enfrentar esse sistema político brasileiro excludente, que exclui os nossos corpos e corpos a gente não tem mais. E que invisibiliza nas políticas públicas. Né? E a gente tem feito isso muito, demais.
Não vou dizer para vocês que a luta é fácil, não vou dizer para vocês que tem horas que não cansa e que diz que seria fácil. Mas é por entender que a nossa população precisa de políticas públicas. É por entender que a nossa população precisa de dignidade e respeito que a gente luta. É por entender que a nossa população precisa de respeito pelo direito de ser quem é que a gente continua resistindo. E é por essa mesma população que a gente dá cara a tapa todos os dias. É por essa mesma população que muitas das vezes a gente tem que enfrentar o sistema político brasileiro genocida. Como a gente tem que enfrentar agora o atual aí, que eu não gosto de chamar o nome de porque para mim não é meu presidente, eu não votei nele, né? Fora Bolsonaro desde já. Então, a gente precisa compreender isso e a gente precisa realmente se unir mais. Eu acho que a nossa população, ela tem muitas das vezes, ela tem aquela questão de brigas, intrigas. Eu acho que a gente precisa deixar as diferenças de lado e ver aquilo que nos une e lutar de fato por políticas públicas para que esse sistema político, para que esse sistema brasileiro nos respeite. E a gente tem que começar a entender também que a nossa população tem que começar a votar na nossa população os cargos políticos desse país. Ano que vem é o ano de eleição. A gente vai ter aí diversas candidaturas LGBT+. Bora votar na nossa população, porque a nossa população sabe onde dói. Bora eleger deputadas e deputados que realmente vão nos representar. E nada melhor do que a nossa população para nos representar. E nada melhor do que a nossa população vai subir na tribuna e cobrar daquele parlamento que ele nos respeite como pessoa e que ele vai ter que nos engolir, que ele vai ter que nos respeitar dentro desses parlamentos, porque fomos eleitas, fomos eleitos, eles vão ter que dar resposta às nossas causas. Eles vão ter que dar resposta às nossas demandas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa não só contar com aliados, mas também como colocar a nossa própria população para ocupar esses espaços, esses parlamentos que muitas das vezes é ocupado por homens evangélicos, cis, normativos, héteros, etc. Eu gostei muito de ver a Erika Hilton, né, ser eleita. Eu sou do Rio de Janeiro, mas fui acompanhando outros estados também. A Erika Hilton foi a primeira a ocupar a Câmara Municipal de São Paulo e foi a vereadora mais votada do Brasil, né? Você vê nisso um certo avanço, que é gradativo, né? Mas quanto às ocupações em si. Na verdade, quando a nossa população ela chega nesses espaços, é um grande avanço, sim. Né? Hoje aí temos ícones como a Erika Hilton, como o Beni Brioli, né? Temos aí outras pessoas que hoje ocupam esses espaços, que são pessoas trans, mas que infelizmente sofrem ameaças de morte, mas que infelizmente sofrem atentados, mas que infelizmente muitas das vezes tem que andar com segurança do lado, como a Erika Hilton, que teve que andar com segurança do lado porque a sua vida estava sendo ameaçada. O cara queria invadir o gabinete da vereadora, né? Temos aí, né, hoje a Érica Malugini, que é deputada estadual, né, mulher preta, trans, deputada, né? É um grande avanço, mas ao mesmo tempo, quando a gente chega nesses espaços, que a gente quebra esse padrão desse sistema político brasileiro, que é um outro assunto para a gente conversar, eles se sentem afrontados, né? E aí eles começam a usar suas estratégias políticas, muitas das vezes é mandar matar essas vidas. Muitas das vezes é excluir essas vidas. Quem não se lembra que Beni Brioli teve que sair do Brasil eleita, vereadora eleita, mulher trans, preta, periférica. Ela teve que sair do Brasil para ter a sua segurança garantida, para ter a sua vida garantida, participando das sessões online, né? Então, quando a gente chega nesses espaços, infelizmente, é um avanço a gente chegar neles, né? Porque a gente sabe que é ocupado muitas das vezes por homens, cis, brancos e normativos, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, a gente tem que passar por ameaças, por dores, né? E isso não faz com que, quando a gente chega nesses espaços, isso não faz com que a gente não esteja vulnerável. A gente está muito mais vulnerável ainda quando a gente chega nesses espaços. Porque a gente vai estar se dando de cara com milicianos, a gente vai estar se dando de cara com parlamentares que fazem parte de comando, de pessoas que matam, né? Então, assim, eu não tenho medo de falar, eu falo mesmo, quem quiser gostar, gostou, quem não gostar, não posso fazer nada. Então, assim, a gente vai se lidar diretamente com esse tipo de gente, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com as nossas vidas nesses espaços, mas não se calar, né? Se um vereador vier gritar com uma mulher trans, ela tem que
gritar também com ele no mesmo tom, entendendo que ali ela também é parlamentar e que tem que respeitar ela ou o homem trans como parlamentar. O que você falou agora tem muito a ver, tem diz muito respeito também à liberdade de expressão, né, em si. Muitos hoje em dia não respeitam, confundem, né, discriminação e desrespeito. Confundem, eu acho que a maioria confunde de propósito. Discriminação e desrespeito com liberdade de expressão, liberdade de opinião. Confundem opinião com discriminação e preconceito. Né? E o que levou você, ou em que momento, não sei se é a idade em si, ou faixa etária ou algo do tipo, mas que tipo de percepção você teve para começar a sua luta, assim, a colocar a sua voz mais ainda à tona. Agora, por exemplo, você está sendo ouvida por pessoas, inclusive de fora do Brasil, nesse momento. Então, assim, que tipo de percepção você teve, insight, percepção, para começar a ver que valia a pena a luta em si? Quando eu comecei a entender que o respeito e que a gente precisava de políticas públicas. Quando eu comecei a entender que se eu não lutasse, que se eu não trouxesse a minha história, a minha experiência, né, não seria eu. Né? Eu luto por dignidade, por vida, por sobrevivência. Então, eu começo lá atrás, né? E eu entendi que era preciso resistir para existir. Era preciso estar nos movimentos, né? Apoiando os movimentos, fortalecendo os movimentos LGBTI+, para que a gente pudesse ter políticas públicas de fato para a nossa população. E aí foi que eu comecei a entender que a minha força, a minha coragem inspirava outras pessoas. E outras pessoas me inspiravam e me inspiram até hoje. Mas que é muito difícil, é. Mas a gente está aqui dando a cara a tapa. Eu vou continuar dando a minha cara a tapa quantas vezes for preciso. Vou continuar na luta. Eu não vou correr, não vou recuar. Eu já cansei de falar que só me calam se me matarem. Mas enquanto tiver voz, tiver garganta e tiver vida, eu vou apontar, eu vou para cima, eu vou falar, eu vou gritar se for preciso, vou bater na mesa se for preciso, para que a nossa população tenha respeito e dignidade. O Pedro escreveu aqui: homossexualidade frágil. Assistem a filmes pornográficos trans no privado e agridem as pessoas trans no público. O que me faz pensar isso é o falso moralismo, esse tradicionalismo, né? Acho que o livro que mais me enriqueceu sobre a temática foi Devassos no Paraíso, né? Que até a versão, a edição, acho que é a quarta, que é a mais recente, tem a capa da Laerte, né? E esse João Trevisan, né? Ele escreveu, tem umas partes do livro, o início eu já acho que é um tapa, porque mostra o quanto, mesmo quando aí usa, né, fala diretamente contra os homossexuais, mas representando também outros grupos, e diz que mesmo quando aparecem novelas, a figura do homossexual e do trans, da pessoa trans, é, é de um jeito sutil demais para poder gerar uma reflexão e uma seriedade necessária, né? Como se fosse só para constar ali, como se fosse já um atestado de preocupação com esse grupo social, né? Aí cita até uma novela da Globo em que apareceu também essa questão. E quanto a como que, o que você falou, né? Quanto a serem usados como objetos e com isso a serviço do capital, né? A serviço do mercado em si. Como você falou, quanto a questão da prostituição. E essa ideia, como você falou, eu também acho muito contraditório. Assistir a vários filmes pornográficos trans e, ao mesmo tempo, agredirem pessoas trans no público, né? No privado assistirem e no particular e no público agredirem, né? É, a Mirna, né, botou aqui, minha filha Lana, tá linda, empoderada, amo-te.
Ah, gostei. Mães pelo arco-íris, mães pela resistência. Isso é o que a Lana falou. E uma pergunta que eu ia fazer. Ah, sim. Esse termo não binário, ele é recente? Na verdade, não. Nada é novo dentro da população LGBTI+. Uhum. Sempre existiram, mas sempre foi invisibilizado. É isso que acontece. É a invisibilidade que faz com que muitas das vezes as coisas não apareçam. É por isso que a gente luta contra a invisibilização dessas corpos e corpos. É por isso que a gente luta para que a gente tenha políticas públicas para pessoas binárias, não binárias, né? Então a gente precisa respeitar essa diversidade dentro do meio da nossa própria população. Você falou, né, do Setembro Amarelo, da questão da prevenção do suicídio. É, e assim, né, nós vemos em noticiários, em chamadas de reportagem, falando sobre a violência, né, contra. Aliás, eu queria que você dissesse a diferença ou a relação entre transexual e travesti. Na verdade, não tem diferença não, gente. Ah, Todas nós sim. somos mulheres. Né? A única questão é que umas sentem vontade de fazer processo de hormonização, de transição, outras não sentem essa vontade, a única diferença é essa. Ah, Né? Mas tem mulheres, tem pessoas que se hormonizam e se veem como travesti, normal. Não tem diferença, não. Todas nós somos mulheres. Independente de processo de hormonização, independente do processo cirúrgico ou não, todas nós somos mulheres. é que eu li, eu achava que eram sinônimos, mas eu li já em locais e eu queria ouvir direto de você, né? Mais uma confiança maior, né? Queria saber para você qual o melhor caminho para a diminuição dessa violência. Respeito, não tolerância, mas de fato respeito. O melhor caminho é que a gente lute por direitos, por dignidade ao lado dessa população que está mais vulnerável. Que a gente saia das nossas caixinhas, que a gente saia dos nossos horizontes e que a gente entenda que as nossas caixinhas não são as únicas, que os nossos muros não são os únicos e que essa população ela só quer ter o direito à vida, o direito ao amor, o direito à existência, o direito à educação, o direito à saúde. Então, quando a gente entender a palavra respeito e não tolerância, a gente avança bastante. O Romero escreveu: muita força continua de cabeça erguida. Bem a ver com isso que você falou. É, outra pergunta. Ah, você acha mais difícil a pessoa se aceitar ou a pessoa ser aceita socialmente? Na verdade, eu costumo dizer, professor, que eu não quero que a sociedade me aceite, porque quem tem que me aceitar sou eu. A sociedade só tem que me respeitar. E é difícil se aceitar, geralmente? Vai para cada caso, porque você tem toda uma situação, né? Umas pessoas, muitas das vezes, não é que elas não se aceitem, elas até se aceitam, mas tem a questão familiar, né? Tem a questão, o que é que meus amigos vão pensar, tem a questão, o que é que a sociedade vai pensar, né? Então, tudo isso faz que muitas das vezes as pessoas elas acabam, né, se escondendo. Mas não é porque elas querem se esconder, elas muitas das vezes se martirizam, elas se maltratam por isso. Deixam de ser felizes por essa sociedade preconceituosa, pela família preconceituosa. Né? Então, não é fácil, mas eu digo que a gente precisa. A gente precisa sair do armário. Eu sei que não é fácil, e quem disse que seria, né? Mas bora sair do armário, bora com luta, com resistência, vem com os movimentos, bora se unir e fazer com que essa sociedade nos respeite, não nos tolere, mas nos respeite de fato. Eu vou ler aqui 3 comentários de vídeo no YouTube, né, sobre sexualidade, gênero e orientação sexual. Um dos comentários foi que expressar a própria sexualidade é algo fundamental no desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. Esse vídeo deveria ser mostrado nas escolas, em aulas de ciência e biologia, para que finalmente as pessoas entendam que ser trans, gay, lésbica ou bi ou qualquer outra sexualidade e identidade de gênero não são escolhas. Tem uma que falou, essa daqui me
foi fundo também em mim, né? E a pessoa falou: é incrivelmente mais fácil falar que sou gay na internet do que com meus pais, que deveriam ser o meu porto seguro. Que irônico. É E isso. Tipo, a gente muitas das vezes. A gente não sente segurança nem dentro de casa, né? Porque é expulsa quando não sofre algum tipo de violência, né, da família, ou o pai que bate, ou é a mãe que bate, ou é o primo que bate, né? Então, infelizmente, nossa população não se sente segura muitas das vezes nem dentro de casa. Agora, tem famílias que acolhem, tem famílias que respeitam. Como a mãe Mirna. A mãe Mirna tem um filho LGBTI e ela super apoia seu filho. Tanto que ela tá aí no grupo Mães pela Resistência, né? Não só pelo seu filho, mas pelas todas as vidas LGBTI+. Então, eu acho isso muito bonito. Temos famílias que respeitam hoje, temos famílias que acolhem, mas tem muitas famílias ainda muito padrão familiar. Né? Muito, principalmente se for uma família evangélica. Somente se for numa família católica apostólica romana. Né? Isso piora muito. o Pedro escreveu: não se pode esquecer do preconceito dentro do próprio meio LGBTQIA+. Já conheci gays que são transfóbicos. É por isso que eu digo que a gente precisa se unir mais. Esquecer as nossas diferenças dentro dos movimentos, entender que ninguém é melhor que ninguém, mas que cada pessoa, cada letrinha daquela tem as suas dores e se unirmos. Hum. O outro comentário aqui foi que parabéns por ter a coragem de fazer um vídeo sobre esse assunto. O povo brasileiro ainda é muito conservador, então muitos canais não postam vídeos como esse por medo de perder inscritos. Você É, que prega muito pela imagem, né? é sobre isso. Tudo para nossa população é mais difícil. Tudo para nossa população tem sempre uma desculpa, né? Para não fazer, para não estar, para não acontecer. É essas desculpas que a gente não aceita mais. São essas desculpas que a gente já cansou de ouvir. A gente não quer mais isso. Por que que para você há ainda tanta resistência quanto ao ensino de educação sexual? Como é, professor? Por que para você ainda há tanta resistência quanto ao ensino de educação sexual no Porque meio de quando, educação? porque quando se fala em educação sexual, a galera, a sociedade pensa que é porque a gente vai ensinar o filho, a filha ou o filho a ser uma pessoa LGBTI. Não é sobre isso. Educação sexual vai para muito além disso. A gente não quer ensinar ideologia de gênero, né? Que falaram lá na CAIDE. A gente não quer falar sobre ideologia de gênero, tanto que ideologia de gênero nem existe. O que existe é a identidade de gênero. Então, na verdade, quando a gente se fala em educação sexual, a gente está falando sobre prevenção, a gente está falando sobre a menina não ter que passar por abuso sexual e saber quais são, né, o que é que leva ao abuso sexual, né, quais são as atitudes de uma pessoa abusadora. A gente está falando sobre a mulher não ter que ficar à mercê de um agressor, de um homem machista, né? É ensinar a mulher, muitas vezes, a se defender desse machismo, dessa misoginia. Então, a educação sexual é isso. Educação sexual não é ensinar o seu filho a ser uma pessoa LGBT+. Minha mãe escreveu, né, Vinha? Pessoas devem ser respeitadas. Respeito é uma das palavras que você acha mais importante, né, na sociedade. Com certeza. É respeito, gente. E eu volto a repetir, não quero ser tolerada, não quero ser... Não, só para ser respeitada. É isso, é respeito. Tolerado dá uma ideia de que é obrigado a conviver com mesmo sem querer? É, o tolerado é como eu tivesse que... Ah, eu não gosto, mas eu vou tolerar porque tem alguém que gosta. E faz questão de não mostrar e faz questão de mostrar que não gosta, né? Paz. Isso é tolerância. Eu não quero ser tolerada por ninguém, eu quero ser respeitada. Ninguém tem nada a ver com a minha identidade de gênero, ninguém tem nada a ver com a minha orientação sexual. Isso não é da audácia das pessoas vir dar teco na minha vida. As pessoas só têm que me respeitar. Só isso. É algo só, né? Mas parece que para várias pessoas é tão difícil, né? Parece que vai fazer um esforço tremendo só em respeitar, né? Doutrinação, né? Uma palavra que é muito ligada também, né?
ao contexto LGBTQIA+, qual é a sigla que você mais gosta? Ou que você mais usa? LGBTQIA+, Na LGBT... verdade, eu sempre uso LGBTQIA+. É, Eu sempre uso LGBTQIA+, que aí, né, o mais vai abranger toda qualquer identidade, orientação, que não esteja dentro dessas letrinhas. entendi. É, tem outra questão. Eu vejo pelo seu Instagram, né, o carinho e o apoio que você recebe de várias pessoas. E assim, muitos dizem, né, que o apoio de outras pessoas impulsiona, né? Eu acho. Na verdade, me inspira muito, né? Uhum. Cada vez mais que as pessoas me mandam mensagem, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, né? Pessoas que eu nunca vi pessoalmente, pessoas de tudo quanto é estado, né? Me mandando mensagem aí, compartilha minhas postagens, ou curte, ou comenta, né? Isso faz com que eu me sinta mais inspirada a continuar na luta, e é isso que fez também eu me levantar de uma violência doméstica, coisa que me deu forças para continuar. E depois da violência doméstica que eu passei, vai estar completando hoje 8 dias. Depois dessa violência doméstica que eu passei, né? Eu estava um pouco longinha das redes sociais, tentando refletir sobre as coisas. Mas hoje eu me arrumei e disse, não, hoje a Lana volta a ser essa mulher guerreira, volta a ser essa mulher inspiradora, volta a ser essa mulher, né, que não abaixa a cabeça, que não se cala, que continua resistindo, né, por direito, por espaço, não só por mim, mas por toda uma população, né, que a gente possa entender isso e são essas pessoas que fazem o meu dia muito melhor. Elas acabam impulsionando e muito você para a própria luta e ao ativismo em si, né? Demais, demais, demais. As falas, os comentários, as ligações, os WhatsApps, né? Tudo isso me deixa muito alegre e feliz diariamente. O ser ativista é difícil, Demais, mentalmente falando, principalmente, eu acho. demais, Por demais. quê? Como eu falei, né, não é fácil, porque a gente está dando a nossa cara a tapa para um sistema opressor, um sistema que faz questão de nos destruir, um sistema que faz questão de nos matar, né? Mas a gente está aí. Se não fosse pela luta da militância, se não fosse pela luta das nossas que vieram antes de nós, a gente não teria alguns direitos hoje garantidos. A gente tem que poder nos afetar. Eu acho que é uma maturação diária, né? O ativismo. Ser ativista não é Madure... fácil, não, mas eu digo para vocês que eu me sinto feliz por ser ativista, transfeminista, preta e tudo mais, um pouco, mas que luta por direito e por dignidade. E eu digo que o dia que eu me for desse mundo, se eu não for pro céu, eu não sei não, mas são coisas que faz com que eu continue lutando, sabe? Cada história, cada vez que eu ouço uma história de uma pessoa LGBTI, cada vez mais que vem uma pessoa LGBTI no meu Instagram e diz, Égua Lana, você me inspira, Égua Lana, você é uma pessoa que me ajuda muito, você é uma pessoa que faz com que eu pense, que eu reflita, isso me inspira demais. Isso faz com que eu continue. E é isso que dá força para continuar. Porque se eu for só por mim mesma, pela ponta da lana, eu já tinha desistido. Porque é cansativo. Há Demais. quantos anos, mais ou menos, que você é ativista? Com 13 anos eu já subia na tribuna da Câmara de Vereadores para falar. Uau! Aí você já Eu tô com morava aí? 26 anos hoje. Ah, boa. Você já morava aí? Você morou em outro estado ou mora aí desde Não, eu criança? sempre morei em Belém. Eu sempre morei em Belém do Pará. Uhum. E Sempre a minha resistência, a minha luta foi aqui em Belém do Pará.
no contexto do Pará, de Belém, do Pará, você vê avanços em questões assim em relação a desde que você era mais jovem ainda até agora? Sim, teve avanços sim aqui, mas Belém ainda está muito parada sobre políticas. Belém ainda está, né, Rio, São Paulo, tem muito mais políticas públicas sobre a população LGBT mais do que Belém. Agora que a gente está, na verdade, assim, a gente tem política, tem algumas conquistadas, mas a gente precisa avançar mais. A gente precisa avançar muito ainda aqui em Belém com a questão da política pública para a população LGBT+. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum comentário, pode ir fazendo, tá? Eu li aqui, eu acho que o máximo, né, que eu, às vezes passa algum despercebido, né? Colega meu aqui também, de profissão. Pedro, tem até um escritor aqui na live, Pedro Augusto, inclusive o livro dele, né? Cheguei a já postar no Instagram sobre ele. Década de 80, o mundo vive um período de inadequação após 2 dezenas de anos de constante incremento da liberdade sexual. A AIDS trouxe consigo uma onda conservadora que inundava com água fria os efervescentes movimentos de liberação da libido humana. Contrastando com a ordem mundial de então no Brasil, uma nova geração sedenta por liberdade emergia após mais de 10 anos de cerceamento de expressão. É nesse complexo contexto que o jovem Ricardo luta para se entender como homem e homossexual, ao mesmo tempo em que procura se encaixar nas estruturas sociais da sua época. O livro é esse daqui, ó. Sob o Arrasou. trópico de Capricórnio. Também Maravilha. estou lendo Parabéns, bastante aqui Pedro. sobre. Eu quero Parabéns. ler o máximo sobre isso para poder aprender e poder ter mais ferramentas também para acolher, né? Para ouvir mais ainda. Eu acho que a gente precisa acolher mais, respeitar e viver a diversidade. Diversidade, você citou essa palavra mais de uma vez, né? No decorrer da live, né? É porque a gente vive numa diversidade de pessoas. As pessoas não são iguais. A gente vive numa diversidade de orientações, identidades. Né? Então, essa diversidade de pessoas que a gente precisa respeitar. E isso, você falou da ideologia de gênero em si, e a questão da prostituição, muitas entram por não ter escolha, né? Eu queria deixa eu ver aqui outra. Ah, sim. Eu sigo uma página no Instagram, né, que é @minhacriançatrans, que é uma mãe que tem uma, né, criança trans. E Uma filha trans, sim, a isso. Tamires. Tamires, eu não sabia o nome dela. Olha só. É, a escritora é a Tamires. Tamires. Aí que tá, né, os baratos da tecnologia. Você e eu nunca nos encontramos, né, pessoalmente. Alguns aqui da live também, aliás, a maioria, mas eu não encontrei pessoalmente. E, ao mesmo tempo, eu cheguei a você pelo Instagram por degraus de pessoas conhecidas pelo meio virtual. E aí fui abrangendo, né? E cheguei a participar até de reunião, palestra pelo Google Meet, e aí eu cheguei até você, né? E aí eu vi outras pessoas que nós tínhamos em comum também de amizade, né? Acho que a ocupação diz muito respeito a isso também, né? Principalmente no mundo virtual, no mundo tão tecnológico, acho que a ocupação já deixou de ter há um bom tempo apenas espacial, né? No sentido literal mesmo de lugar, né? E passou a ser bem mais a importância da internet, inclusive para nós estarmos aqui agora, e para nós termos nos conhecido, e para dar voz, né, às pessoas, né? Sim, sim, eu acho isso muito importante, né? Da voz, da visibilidade, local de fala, o respeito, né? E que a gente possa estar juntos, juntas, juntos, lutando realmente por vida, dignidade e sobrevivência.
Ah, sim. Nesse livro, Devassos no Paraíso, né? Eu tenho um trecho logo no início que ele diz assim: o livro é do ano que eu nasci, 1986. Mas aí no trecho ele diz assim: é, já dizia o poeta italiano Pier Paolo Pasolini que o tabu da homossexualidade é um dos mais sólidos ferrolhos morais das sociedades pós-industriais, com base em novos e velhos argumentos. Além de ser inútil para a reprodução da espécie, além de ser considerado inútil para a reprodução da espécie, a prática homossexual acabaria com a família, né? Solaparia a família, em cujo seio se geram os novos consumidores e seus padrões ideológicos, cuja ordem é consumir. Ele diz assim num trecho, né? Se hoje talvez pareça impensável o extermínio maciço de homossexuais, como ocorreu no passado em nome de certa pureza de costumes, que temos em lugar do triângulo rosa nazista é uma generalizada desqualificação moral. Queria que você falasse dessa associação, desse contexto da moralidade em si, como ele fala aqui, né, na visão dele, como se estivesse tomou o lugar do Triângulo Rosa nazista, mas continuou com características parecidas ao do nazismo, quanto a perseguições, quanto a feridas, a ferir o próximo, quanto a matar. E essa moralidade ainda é muito focada na sociedade, né, o que parece. Queria que você falasse um pouco sobre Na essa questão. verdade, eu acho que a população, a galera tem que entender aí que não existe nada imoral ser uma pessoa LGBTI, mas que existe doença que é uma doença que é preconceituoso. Porque, na verdade, não tem cura para uma pessoa LGBTI, mas tem cura para quem é LGBTI fóbico. Né? Então, não existe nada de imoral. Existe são pessoas. E pessoas são pessoas, independentemente da sua identidade, da sua orientação. Pessoas continuam sendo pessoas. Né? Então, a gente só tem que respeitar essa diversidade de pessoas, entender que não existe nada imoral. Você acha que isso é mais uma construção cultural em si? É o preconceito. Na verdade, eles só arrumam palavras. Mas tudo é preconceito. Eles Na só raiz, tentam colocar palavras assim para especificar, mas tudo é preconceito. o próprio preconceito é bem ligado, diretamente ligado ao respeito em si, né? Sim. Eu gostei muito dessa ligação que você fez entre respeito e tolerância. Quanto a muitos acharem que estão fazendo até um favor, Não é falando que favor são. nenhum. É. Não Uhum, é favor nenhum. Só tem que respeitar. uhum. E você acha que o que mais colabora culturalmente para se continuar esse falso moralismo e essas visões preconceituosas? As pessoas quererem ficar nas suas caixinhas. As pessoas quererem ficar nos seus muros. É a falta de políticas públicas. Falta de uma educação inclusiva que fale sobre essa diversidade. Né? Falta de empatia. É isso. As pessoas precisam ter empatia. Falta de empatia. Boa. Uhum. Hum, uhum. Queria que você falasse um pouco sobre a questão da invisibilidade. Apesar de estar havendo projeção, inclusive pelo meio tecnológico, você acha que a própria tecnologia pode servir como ferramenta para invisibilizar? Sim, com certeza. Com certeza, sim. A gente já viu aí diversas vezes postagens de pessoas LGBTI+, sendo bloqueadas pelo Instagram. A gente já viu diversas vezes postagens de pessoas LGBTI+, sendo bloqueadas pelo Facebook. A tecnologia, muitas das vezes, é um outro espaço excludente. Mas que até nele a gente resiste. É mais fácil resistir pelo meio virtual ou pelo meio real? Não existe o mais fácil resistir.
Na verdade, não é fácil, Resiste. Tudo é difícil. Não existe o fácil. Para a população LGBTI+, nada é fácil. Você já ouviu alguma dessas frases aqui, ó? Isso aqui é de um canal, Anne Mota, é uma atriz, né? Ela, ela coloca vídeos, é uma atriz trans, e ela coloca vídeos assim, aí tem um deles que ela diz, o que não dizer para uma pessoa trans? Aí ela põe algumas falas como, você nem parece ser trans. Qual era o seu nome? Jamais namoraria uma pessoa trans. Quem namora com mulher trans é gay. Quem namora com homem trans é lésbica. Nunca exponha uma pessoa trans. Ela dá exemplo em restaurante, em algum lugar que esteja em público com outro grupo para apresentar outra pessoa e focar no fato, né, e apresentar. Eu não apresento, esse aqui é o Sérgio, heterossexual, meu amigo heterossexual, mas muitos apresentam, né, colocando palavras como trans, né? Nunca mostre fotos de uma pessoa trans antes da transição. Jamais pergunte para uma pessoa trans qual a sua genitália. Travesti não é mulher. Algum desses você... São palavras transfóbicas que a gente tem que tirar do vocabulário. E que a gente precisa começar a compreender e entender para que a gente não trate com desrespeito ou com transfobia. Eu acho que a gente precisa conhecer mais, pesquisar mais, falar sobre essa população, mas a gente precisa primeiro se aprimorar. A gente precisa primeiro entender essa população. O problema é muitos não quererem se abrir a conhecer e entender mais, né? Contexto. Porque as nossas vidas para essa sociedade não importa. Tudo aquilo que foge do padrão não importa. O Pedro escreveu aqui: ignorância, fundamentalismo e falta de respeito levam para os extremismos. Eu já fui absurdamente agredido por causa desse livro que eu falei, porém o Facebook nunca tomou providências. Ainda tem isso, né? Ainda é uma tentativa de omitir, né? Como se não tivesse acontecido e a sequela que tiver psicológica não importa para a pessoa, para o contexto, né? Nada da população LGBT é fácil, gente. Nada. Tudo que a gente conquistou até aqui foi com muita luta e resistência, né? Tudo que a gente conquistou até aqui. Tem uma que eu sigo, uma cantora, compositora, Ventina, né? Ela fez uma versão, né, de uma música, chamou de Perfume, né? E ela diz no início da música falas parecidas com aquelas, né, que eu falei agora, mas falas que ela ouve diretamente e que o namorado dela, o marido, também ouve. Como se ele fosse meio feliz porque tem uma meia mulher, como dizem. Você merece algo muito melhor do que uma travesti para namorar, para namorar. Você não vai gostar da genitália dela. Ela não presta, ela não te excita. Você pode ser hétero, mas jamais será completo e saciado por estar com ela. Ela não é mulher o suficiente. Ela não é bem uma mulher. Eu sei o seu nome antigo. Você não era Luísa. Você tem que tomar cuidado com ela. Você sabe como é esse tipo de pessoa. Ela não é trans. Ela é uma travesti, sabe? É diferente. É por discursos como esse que que eu fiz a pergunta para você quanto a se há uma diferença entre transexual e travesti, porque nós ouvimos, todos nós, né, ouvimos tantas asneiras como se fossem verdades absolutas, que até nomenclaturas, até conceitos, a essência de conceitos se perdem se nós permitirmos, né? Se esvaziam, né? E quando ela está arrumada, ela nem parece, mas sem maquiagem, ela não é tudo isso. Eu acho que todos esses discursos, assim, se você tiver ouvido, ou já tiver ouvido, ou
ouvir alguma dessas frases direcionadas a você, eu acho que não tem nem nível de ferimento. Eu acho que todas ferem do mesmo jeito. Sim, qualquer palavra transfóbica ela fere, né? Mas a gente luta contra essas palavras, né? Contra vocabulários transfóbicos. Eu acho que a gente tem respondido à altura a esse preconceito, tem dado conta, né? Tem dado resposta também, né? Quando a gente cobra dos órgãos públicos de segurança, quando a gente cobra, né, dos parlamentos. Então, acho que a gente consegue avançar, mas é com muita resistência, com muita luta que a gente vai conseguir mesmo fazer isso. Eu, como última pergunta, né, acredito, se acabaram surgindo outras perguntas que eu não ia fazer por causa das suas falas, né? Outras que fizeram aqui, comentários. E eu queria perguntar para você o que que você tem a dizer, a forma como você quiser falar, sobre quem luta por si, né, e pelas outras pessoas, mas está perdendo gás ou sente perder esse ímpeto de lutar, ou então que não se sente ainda ativo, mas quer ser. O que que você tem a dizer a essas pessoas? Gente, cada momento tem o seu momento, cada coisa na sua coisa. Eu acredito, cara, que o tempo ao tempo, né? E a gente sabe que não é fácil para quem é ativista, para quem é militante, não é fácil. Mas continuem resistindo, continuem na luta, continuem na esperança de dias melhores, continuem na esperança de anos melhores, continuem na esperança que a gente realmente um dia possa respirar e dizer a nossa luta, a nossa história, a nossa existência valeu a pena. E que a gente possa estar unidos, a gente pode estar distantes, mas não dispersos, e que a gente possa estar unidos, e que a gente possa estar juntos, lutando pelo país sem LGBTfobia, pelo país sem desigualdade social, pelo país, né, que respeite as corpas e corpos LGBTI+, pelo país que respeite as mulheres, que respeite a população preta, né, e que respeite a todos, todas e todos, independente de crença, de raça, de orientação, de religião ou identidade. Eu acredito ainda em dias melhores. Eu ainda tenho esperança de dias melhores, dias esperançosos, que a gente possa cada vez mais não só sonhar, mas lutar para que a gente possa garantir que esses dias melhores possam vir. O Romero parabenizou você, o Pedro também parabenizou você pelo seu trabalho. Eu queria agradecer, né, por você ter aceitado o convite e queria que você falasse o arroba para quem está aqui e há pessoas que me disseram também que vão assistir a live depois, né? E que você falasse o seu arroba, por favor, né? Quem quiser seguir. O meu Instagram, Isso. meu Insta é @LanaLarraOficial, né? Então, quem quiser aí me seguir, quem quiser compartilhar, né, um pouco da minha vida e me acompanhar aí na minha trajetória, é @LanaLarraOficial. E muito obrigado novamente por você Eu ter que agradeço, aceitado. professor, pelo convite. E sempre que precisar, estamos aqui. Ah, fechadíssimo. Vamos continuar nos falando pelo direct do Instagram e também pelo WhatsApp. Muito obrigado, tá? E boa noite a todos. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, todas as que estarão, as que assistirão ainda, né? E as que estão assistindo, muito obrigado. E luta sempre, né? E esperança, né? Beijão.